É um imenso prazer nós podermos estar juntos outra vez. E eu quero que você aproveite essa oportunidade da gente estar justamente começando agora e aproveite, quem sabe, convidando alguns dos seus amigos para virem assistir com a gente. Nós vamos ouvir uma música que foi gravada aqui neste lugar pelo meu filho Davi, e logo depois eu volto abrindo o Evangelho de João e lendo para você no capítulo 16, tá bom? Então, faça o que você tiver que fazer, mas não deixe de ouvir a música e eu estarei com você daqui a um pouquinho mais. Até já, então. Deus, Tu és o meu Deus forte e minha fortaleza. Minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios. Te louvo, ó meu Deus, embaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, pois Tu sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, pois Tu sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte e minha fortaleza. Minha alma tem sede de Ti, Senhor, com júbilo nos lábios. Te louvo, ó meu Deus, embaixo de Tuas asas encontro abrigo. Te louvo e te bendigo, pois Tu sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Te louvo e te bendigo, pois Tu sempre és comigo, ó Senhor. Glórias ao Deus eterno. Eterno, ao Deus eterno. Glórias, eterno, eterno, ao Deus eterno. Glórias. Eu espero que você tenha gostado da música e agora quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo 16, que diz assim, do verso 16 em diante, Jesus falando: um pouco e não me vereis mais, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? E vou para junto do Pai? Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade vos digo que chorareis,
e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristezas, porque é chegada a sua hora, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora, vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. O que Jesus está dizendo faz referência clara, histórica, objetiva e explícita a um acontecimento que estava às portas quanto a se implantar. Ele está, de fato, se despedindo dos seus discípulos sem que eles soubessem que aquilo tudo era uma despedida. Eles não faziam a menor ideia que algumas horas depois Jesus estaria preso, maniatado e seria levado para a casa do sumo sacerdote, humilhado a noite inteira, sob interrogamentos estapafúrdios, e que no dia seguinte ele seria levado para Pilatos, de Pilatos a Herodes, de Herodes a Pilatos, de Pilatos no pretório e do pretório para o Gólgota, para a crucificação. Isso não ocorria na cabeça daqueles discípulos, embora Jesus tivesse dito a eles que isso aconteceria muitas vezes. O fato é que Jesus simplesmente, no meio da conversa, diz a eles: um pouco e ainda me vereis, outra vez um pouco e não me vereis mais, porque eu vou para junto do Pai. Aí eles entraram em crise, começaram a se perguntar o significado daquele um pouco, que interregno era esse, que eles iriam ficar sem a visibilidade de Jesus, a presença de Jesus, a densidade daquela presença, a inegabilidade daquela presença, com todas as consequências dele estar presente. Eles queriam saber que parênteses era esse, que momento de abandono era esse, que gap é que se estabeleceria de modo que naquele fosso Jesus não estaria supostamente com eles. E durante aquele momento, aquela experiência, eles teriam tristeza, aflição, angústia, o mundo se alegraria, exultaria pela angústia deles, e eles ficam ouvindo aquilo e dizem: que negócio é esse? O que ele quer dizer com esse um pouco? Que um pouco é esse? Ora, um pouco de aflição ou de suspensão de Deus na vida da gente, ou de suposta ausência dele nos processos da nossa vida, angustia qualquer um. Mesmo um ateu não gostaria de ouvir isso de alguém. Olha, Deus vai ficar um pouco longe de você. Ele ia dizer: eu não acredito que ele exista, mas eu quero que a inexistência dele fique bem juntinho de mim. Nem que seja por superstição. Mas esse um pouco de abandono de Deus, especialmente para quem olhava para Jesus e cria que Jesus era Deus encarnado e que experimentava a graça que provinha dele todos os dias de maneira farta, abundante, misteriosa, sutil, embora poderosa, era uma declaração chocante. Era um pouco de ausência de Deus é desgraça. Eles começaram a conversar entre eles. Que negócio é esse de um pouco? O que ele quer dizer por um pouco? Que conversa é essa? E aí Jesus se antecipa, pergunta a eles: escuta, vocês estão assim, angustiados e discutindo entre vocês por causa dessa questão do um pouco? O que eu quero dizer a vocês é o seguinte:
eu vou ser tirado de vocês, muita gente vai ficar alegre com a desgraça de vocês, com essa experiência do cadê Deus? Onde está Deus na minha vida? E vocês vão ficar assim, tateantes e perdidos. Mas outra vez eu vos verei. E quando eu vir vocês outra vez, o vosso coração se alegrará, diz ele. E essa alegria ninguém poderá tirar. E ele acrescenta a isso realidades extraordinárias quando vem e explicitamente nos diz aquilo que eu concluí lendo aqui, que diz basicamente o seguinte: naquele dia nada me perguntareis. Nesse dia em que Jesus vem depois da ausência, depois de um pouco sem Deus, tangível, presentemente forte na experiência de Deus, Jesus diz que quando ele chega, quando ele vem, depois desse interregno, a nova relação que se institui, que se estabelece entre eles e Jesus, já vai prescindir de questões, de perguntas, de curiosidades. Aquele um pouco de ausência haveria de acrescentar uma multidão de maturidade na vida deles, como de fato veio acontecer. Jesus estava se referindo àquele período, 3 dias de ausência. Mas naqueles 3 dias de ausência, quando Jesus morreu e eles ficaram chocados, porque eles não esperavam aquilo, até eles terem a constatação flagrante e inequívoca de que Jesus havia ressuscitado, naqueles 3 dias coube muitas eternidades de agonia, muitos infernos, muitas chamas de culpa, muito escorrer de gelo glacial na alma, com o indivíduo tremendo com aquele frio interno que acomete os que ficam sem chão, com a sensação de que perderam tudo, de que perderam a referência, o eixo gravitacional e que ficam ao léu como um astro sem órbita na escuridão do universo. Assim que eles ficaram, assim que eles se sentiram, coube todas as agonias do mundo naqueles 3 dias. Aquele um pouco, foi um pouco de uma intensidade eterna na experiência existencial de cada um deles. E o resultado? Ora, o resultado é que eles nunca mais foram os mesmos depois daquele um pouco. Quem vê aqueles indivíduos até aquele momento e depois desse interregno, quando inicia o processo de novo de encontro deles com Jesus ressuscitado, até eles receberem o Espírito Santo no dia de Pentecostes, e daí o que se segue de ousadia, de intrepidez, de pregação, de destemor, de sabedorias crescentes na compreensão deles, nos faz ver que aqueles 3 dias, onde eu já disse, coube muitas eternidades de experiências existenciais, foram os dias da maturação, do trabalho de parto, para que em Deus, em Jesus e no Evangelho, eles fossem paridos daquele estado que começou fetal e que foi se desenvolvendo, mas ainda na formação de uma criança, na proteção daquele útero de Jesus, cuidando deles, andando por sobre as águas, multiplicando pães, transformando água em vinho, repreendendo demônios, curando doentes. Eles não tinham nada e tinham tudo, não carregavam bem algum e eram fartos de todas as necessidades, assim como acontece quando a gente está no ventre da mãe. Enquanto eles estavam ali naquele ventre andante de Jesus, umbilicalmente ligados àquelas provisões, com toda a chance de poderem receber tudo mastigado o tempo todo, comendo umbilicalmente pela presença de Jesus, fez deles aquilo que eles seriam um dia, potencialmente. No entanto,
O próprio Jesus compara aquela experiência dos 3 dias, do um pouco de ausência, a um dar à luz. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristezas, porque a sua hora é chegada, mas depois já nem se lembra das dores e das tristezas pela alegria de ter trazido ao mundo um homem. Aqueles 3 dias foram dias de parto, para alguns até com fórceps, mas geraram um significado incomparável. Quem eles eram antes daquilo eram como fetinhos e depois bebês no ventre. Quem eles se tornaram depois daquilo já são homens adultos, intrépidos e corajosos. Esse interregno da ausência sensível, visível de Deus na vida deles era o que lhes faltava. Fazia bem, como faz bem até hoje. As pessoas me perguntam por que assim que elas se convertem, que elas começam a caminhar na fé, é justamente o tempo quando os grandes milagres acontecem na existência delas. Quase todo mundo que eu conheço, quando pensa em intensidade de resposta a orações, a milagres extraordinários, curas que geram estupefação, interferências soberanas e poderosas de Deus, relacionam quase sempre isso aos primeiros anos da fé e me perguntam por que depois que eu fui amadurecendo essas coisas não aconteciam mais tão sobejamente desse modo. A resposta é simples. É quando a gente está no ventre, ligados umbilicalmente naquele processo do nascimento, que você foi concebido, aí vira um fetozinho, aí vai ganhando formas, vai se desenvolvendo até ficar pronto para nascer, é cheio de milagre o tempo todo. A criança gargalha aqui dentro, brinca, vira, mexe, a mãe canta, ela chuta, se rejubila, come, entregue a graça aos processos naturais da graça de Deus alimentando a vida dela, mas vai chegar a hora em que esta pessoa vai precisar nascer, vai precisar virar gente grande. E aí, isso é outro processo, vem para o lado de fora para crescer. Por que eu estou dizendo isso a você? É a pergunta que você está se fazendo, provavelmente. Estou dizendo isso a você por 2 razões. A primeira é porque tem gente hoje me vendo aí e que está justamente vivendo a experiência desse ato. Gente que vinha experimentando a presença farta de Deus na vida e agora fica tateando, pegando, tentando apalpar o que foi que houve, meu Deus, onde ele está em angústia, em crise, negou a Jesus e não sabe se será perdoado, fugiu e não sabe se será acolhido, desapareceu e não sabe se outra vez a vida voltará a ser normal como antes. Enfim, tudo que aconteceu com aqueles discípulos iniciais. Teve quem negasse, quem fugisse, quem corresse, quem deixasse um lençol nas mãos dos guardas e fosse embora nu para não ser apanhado, quem amasse muito, mas ficasse escondidinho atrás da árvore chorando sozinho. Houve de tudo. Houve quem não acreditasse, houve quem desistisse, houve quem tivesse pensado em ir embora e não voltar mais. Houve pessoas que entraram no pôr do sol da agonia de toda a experiência da vida pelo que tinha acontecido. Aí quando Jesus volta de novo e se manifesta a eles, a radiância de um amanhecer eterno explode na alma deles e a maioria deles nunca mais vive do mesmo modo. Estou dizendo isso a você porque se você está vivendo essa experiência desse hiato, se você, esse indivíduo, essa pessoa que gozava de tantas coisas e de repente começa a experimentar essa solidão, este vazio, onde está Deus? Por que será? Por que eu estou deprimido? Porque parece que as minhas expectativas se frustraram? Por que
subitamente deu tudo errado. E agora eu não encontro nem respostas, nem soluções, nem presença de Deus. Sabe por quê? Sabe para quê? Para você deixar de ser esse fetinho num cordãozinho umbilical, ou um bebezinho de vida intrauterina, e levar esse cacete da passagem, chorar, espernear, babar sem saber o que é o mundo no qual você foi posto, porque é só assim que surge um homem, uma mulher. Até quando Deus, entre aspas, abandona a gente, é graça dele, é bondade dele. Assim como um pai que, preocupado, no entanto, muitas vezes deixa o filho na piscina assistindo-o de perto para ele, naquela agonia de bater pernas e mãos, aprender a nadar. Ou quando nos passar do engatinhamento para os primeiros passos, você assiste deliberado e pedagogicamente à distância o seu filho ensaiar passos que se misturam com quedas e tropeções, até que ele aprenda a andar. Quem segura no colo e carrega a vida fora, ama de maneira adoecida, e não é assim o amor de Deus. Deus ama como o melhor pai ama, e entre nós não há nenhum pai tão bom que sirva de referência para esse amor, que deixa, que ensina, que faz o indivíduo ir de uma etapa para outra, prepara para a vida, para a morte, para a alegria, para a tristeza, para o sofrimento, para o gozo, para o alívio e para a opressão. Usa todas as contingências da existência para forjar um ser humano. No entanto, o dia mais útil, mais rico, que mais lança espigão de profundidade em nós, é o dia desse hiato, desse um pouco do afastamento divino, quando ele nos força a experimentar a frustração. Ai daquele que nunca foi frustrado, se transforma num ser adulado, desgraçado, narcisista, arrogante, insuportável. Nem a mãe o quer no colo, ele é tristeza para o seu pai. Ai daquele que passa a vida sendo protegido, torna-se um fraco. Ai daquele que recebe tudo mastigado, perde os dentes. Ai daquele que recebe apenas proteções e cuidados, perde a vivacidade. Ai daquele que recebe apenas todos os confortos, morrerá sem a sabedoria que vem da privação, do limite e muitas vezes da dor. Ai daquele que na existência encontra apenas caminhos aplanados e nunca vales, nem montanhas, nem terrenos pedregosos. Tornam-se um ser frágil, sem musculatura, sem poder cardiovascular, sem capacidade de subir, sem a experiência da descida, sem o forjamento que acontece quando a gente tem que passar a noite nos penhascos e nas encostas dos montes íngremes. Ai daquele que na vida vai sendo levado como que numa redoma, jamais crescerá. A gente na vida fica do tamanho do ambiente da nossa proteção ou da nossa suposta segurança. Deus não é assim. Só ali um pouco, vocês vão ter que ficar um pouco só. Não me vereis até chegar aquela hora em que eu vou aparecer, ressuscitar de entre os mortos, e aí a alegria de vocês ninguém mais vai poder tirar. Por quê? Essa é a segunda coisa que eu queria dizer. Porque a alegria que se instala na gente, independentemente de qualquer coisa, quando ela se instala na gente através da experiência da dor, da privação, da perda, da frustração, como foi no caso deles, quando ela chega,
ela se impõe como alegria espiritual. E esta é, sabe o quê? Ultra circunstancial. Não depende se está tudo bem e nem foge porque está tudo mal. Jesus disse que essa alegria, daí em diante, ninguém pode mais tirar. Ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Este é o Evangelho, não é palavrório. Você pode experimentar isto hoje, agora, aí na sua vida. Jesus disse que quem pede, recebe. Invoque e você recebe. Se você quiser, não coisas, mas se você quiser a pessoa de Deus, a experiência do conhecimento de Deus na sua existência. Eu quero fazer um convite a todos quantos estejam me vendo em Brasília ou em qualquer outro lugar, para que venham nos visitar nas reuniões do Caminho da Graça. Nós nos reunimos no Teatro La Salle, todos os domingos às 19 horas no Teatro La Salle. Nos últimos 4 domingos, quem esteve lá, porventura me procurando, não me encontrou, porque eu estive adoentado numa gripe que até agora ainda deixa sequelas na minha voz. Por isso eu não pude ir, estava muito desconfortável mesmo. Mas domingo, este domingo e todos os próximos domingos, com a graça de Deus, eu estarei lá. E eu espero que você venha. Eu concluo só pedindo que você não deixe de ir ao meu site, www.caiofabio.com. Mergulhe lá e leia, 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 leia. Ouça a rádio do site. E quem sabe você se torna também um assinante da Vem VTV, recebendo 24 horas de áudio e vídeo, não só do que eu estou dizendo aqui, que é curto, porque é para TV aberta, mas com muito mais expansão para quem quiser receber em casa, pelo computador, bastando ter banda larga de internet. Eu fico por aqui, desejo a você e a toda a sua casa, a sua família, a quem quer que você represente, se você representar apenas a você mesmo, desejo a você que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Tchau e até o nosso próximo encontro. Beijão. Tchau.